Olá, amigas, amigos do Facebook. Eu quero começar esse bate-papo nosso explicando uma mudança de programação esta semana. Hoje era para nós recebermos o ex-ministro do governo Lula e do governo Dilma, Carlos Gabas, ministro da Previdência Social, para debatermos as políticas sociais e políticas de geração de emprego, de ocupação. Mas ele teve uma agenda de última hora, me avisou ontem, foi convocado para uma reunião, então nós deixamos esta reunião, esta live sobre emprego e renda, geração de emprego e renda, para amanhã, dia 13 de agosto, nós faremos nesse horário a reunião com o ex-ministro Carlos Gabas, que hoje é o coordenador do Consórcio Nordeste, que é uma organização de todos os 9 estados do Nordeste para desenvolvimento de projetos de crescimento econômico. Então, vai ser muito proveitosa, creio eu, essa discussão de amanhã e já convido vocês para participarem amanhã, 13 de agosto, nesse horário desta live com Carlos Gabas. E antecipei, por conta dessa medida, desse acontecimento, melhor dizendo, antecipei o que estava prevendo falar amanhã. Antecipei para hoje, dia 12 de agosto, que era um balanço sobre as nossas realizações à frente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, de 1989 a 92. É a terceira semana que eu falo das realizações do SAEG. Já falei sobre a questão do aumento do armazenamento de água, questão da segmentação e do aumento da rede, né, da criação de uma tarifa social. E hoje eu quero falar de outros temas. Um deles é a qualidade da água. Então, nós investimos muito na melhoria da qualidade da água, não só a quantidade. A água precisa chegar, não ser um veículo de transmissão de doenças, né? Especialmente doenças intestinais, estomacais e intestinais. A água tem que ter boa qualidade. Então, nós investimos nisso. Então, eu vou dar alguns números para vocês, né? O SAEG, em 1988, antes de nós administrarmos a cidade, fazia 40 análises por semana da qualidade da água em Jaboticabal. Em 1992, ele passou a fazer 770 análises por semana, de 40 para 770. Nós investimos muito na qualidade da água. A percentagem de água tratada com cloro na cidade era de 90%, nós passamos para 100%. Com flúor era 65%, passamos para 95%. Então, houve um grande aumento dos investimentos visando a qualidade da água em Jaboticabal. E eu lembro, interessante, porque a administração pública, às vezes você estabelece um diálogo e discussões com a população. Nós tínhamos locais que a população ia pegar água, né, minas, bicas, e nós fizemos análise dessas minas também, dessas bicas. E percebemos que algumas eram impróprias não eram água potável. A mais famosa era a mina, o pessoal mais velho vai lembrar, do lado da concha acústica. Havia uma mina ali, 3 bicos, né, que o pessoal pegava água. E era uma água, a água é sempre transparente, né, mas não quer dizer que não tem contaminação. Era uma água muito contaminada. E nós fechamos aquelas minas. Hoje o pessoal pega muito água na rodoviária, né? Próximo rodoviária. Ali é água de boa qualidade. Mas na concha acústica não era. Nós tivemos que fechar. Era a medida correta a ser adotada. E aí teve gente que estava acostumada a pegar aquela água que chiou, né? Levou um tempo para que aquilo fosse aceito, mas foi uma medida procedente a gente ter feito aquilo. E essas questões da administração, a gente sempre tem que ter muito planejamento, mas às vezes acontecem surpresas, acidentes,
coisas que a gente não está esperando. Então, logo no segundo mês, eu lembro muito desse episódio, segundo ou terceiro mês da administração, houve um estouro na adutora que abastece a cidade, que traz água do Córrego Rico para a estação de tratamento de água lá no bairro Santa Mônica. Então, estourou a adutora, naquela época essa adutora era mais importante do que é hoje, 70% da cidade dependia dessa água, e ela estourou. Estourou por um problema, talvez operacional, acumulou ar, deu uma explosão, a adutora estourou, nós tivemos, né, falando que a prioridade nossa era a água, daqui a pouco a cidade fica sem água. Fomos atrás, corremos, consertamos, demorou 3 dias, imagina o sofrimento da população, 3 dias sem água. Né? Consertamos, ligamos a captação lá no Córrego Rico, quando vimos tinha outro estouro, não foi só num lugar que a adutora tinha estourado num outro lugar também. Né? E aí foram mais 2, 3 dias para consertar. Bom, depois nós resolvemos isso, pusemos uma válvula que o ar sai da adutora, não dá mais, o ar não fica comprimido, não serve como uma bomba, né? E se resolveu. E para o serviço público, a gente tem que ter essa capacidade também de tratar daquilo que não está programado. Acontecem as surpresas, como se dizia antigamente, as erros. Mas nós, de fato, conseguimos avançar muito no saneamento básico. Eu queria dar mais alguns números para vocês. Então, eu já falei da capacidade da construção de novos reservatórios de água. Quando nós assumimos, a capacidade de reserva do SAEG era de 6 milhões de litros, números redondos, um pouquinho menos, mas 6 milhões de litros. Quando nós entregamos a administração, era de 14,4 milhões de litros. Mais do que dobramos a capacidade de reservação de água na cidade. Isso é muito importante. Inclusive, fez com que a gente abaixasse a conta de luz do SAEG, porque quando você tem reservatório de água, você pode desligar as bombas de captação de água no momento que a energia é mais cara, que é no final do dia. Aí a energia é mais cara para as empresas, inclusive públicas. Então a gente desligava as bombas porque tinha água estocada, né, armazenada. Então a conta de luz do SAEG representava 40% das despesas do SAEG em 88. Nós reduzimos isso para 11%. Né? Com isso, podemos investir mais. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, a rede de esgoto. Né? A rede de esgoto, nós tínhamos 92% dos domicílios atendidos por rede de esgoto em Jaboticabal, e quando nós entregamos era 98%, inclusive nos 2 distritos. Construímos também rede de esgoto nos 2 distritos. Na questão da água, 93% da cidade, dos domicílios, eram atendidos por água. Já era um valor alto, mas nós chegamos a 100%. Eu lembro muito de um bairro que chama Vila Buenos Aires, um pequeno bairro, que não tinha água. Né? 30, 40 casas, talvez, se tanto. Né? Próximo do Parque das Araras, que hoje o Parque das Araras todo mundo conhece. É um bairro distante, nós levamos água e procuramos atender toda a população. Ou seja, tomamos o saneamento básico, o abastecimento de água, como prioridade e conseguimos sucesso. Isso é possível de acontecer. Não precisa ter uma tarifa exorbitante, mas precisa ter investimento continuado. Não pode deixar de investir, mesmo que o cano, mesmo que a rede de esgoto fique enterrada e o povo não vê no dia a dia, a gente tem que ter essa capacidade de investimentos. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, não é? E amanhã reforço o convite. Vamos assistir o debate com o Carlos Gabas, que foi ex-ministro da Previdência Social e hoje um executivo importante do Consórcio Nordeste. Boa noite e até uma próxima.